meus queridos alunos, e aí? Alegria, alegria, chegou a biologia. Então, aqui o Xandão. Então, aproveitando aí esse canal no YouTube, essa novidade, e vim trazer alguma coisa para vocês sobre a divisão celular. Vocês estão se aproximando de testes sobre a divisão celular, então, nesse curto vídeo, eu abordarei alguns detalhes sobre a mitose. Então, será uma coisa assim bem simples, mas que com certeza facilita um pouco vocês aí na compreensão desse conteúdo fabuloso da biologia, que é a divisão celular. Então vamos lá. Primeiro de tudo, extremamente importante, é nós sabermos que antes da divisão celular propriamente dito, nós temos a intérfase, que embora seja uma fase um pouco menosprezada, pedagogicamente falando, ela é uma fase extremamente importante. É uma fase importante porque é nela que a célula se prepara para fazer a divisão celular. Então ela cresce, ela sintetiza proteínas vinculadas à duplicação do material genético e também as enzimas, as proteínas que estarão diretamente relacionadas à divisão celular propriamente dita. Então, pessoal, tudo acontece quando uma célula acaba de se dividir. Uma célula que acaba de se dividir, automaticamente ela entrará em intérfase. Então, que está sendo representado aqui por esse arco laranja. Então, o arco laranja todo demonstra a parte da intérfase. A intérfase, ela será subdividida em três fases. Nós temos o G1, nós temos S e nós temos G2. G1 está relacionado a gap, ao intervalo. S está relacionado à síntese e G2 ao segundo intervalo. Uma célula, então, que acaba de se dividir, ela entrará automaticamente em G1. Então, em G1, ela se prepara para fazer a divisão, ela se prepara para fazer a duplicação do material genético. Então, ela crescerá, ela duplicará algumas organelas, ela sintetizará várias proteínas relacionadas a uma necessidade da duplicação do material genético que acontecerá justamente na fase S, na fase de síntese. Quando uma célula não se duplica, quando ela acaba de se dividir e ela não entrará numa nova divisão, ela ficará em stand-by. Então ela aguardará em G0. Bom, quando ela recebe a sinalização para a divisão, então isso no caso de seres pluricelulares, como o nosso caso, ela vai de G1 e finalmente entrará em S, na fase de síntese. E na fase de síntese acontecerá principalmente a duplicação do DNA. Então, provavelmente o evento mais importante dessa fase S, da fase de síntese, é a duplicação do DNA. Mas outros eventos acontecem, como por exemplo, a síntese de histonas. As histonas são proteínas que funcionam como se fosse um carretel, e ela será responsável pela condensação do material genético. Lembrem que lá na divisão celular propriamente dito, lá na mitose, você terá a manipulação desse material genético. Então, ao manipular esse material genético, corre um sério risco desse material genético ser danificado. Daí a grande importância desse material genético estar extremamente condensado. E para isso eu preciso muito dessas histonas. Outro fator que é bastante importante na fase S seria a duplicação dos centríolos. Os centríolos auxiliarão na formação do fuso mitótico e, por consequência, no processo de divisão desse material genético, da separação dos cromossomos. Bom, duplicando então o material genético aqui na fase S, ao final da fase S e início da fase G2, esse material genético já estará duplicado. Então eu tenho o mesmo número de cromossomos, só que agora esses cromossomos possuem cromátides duplicadas. Então a quantidade de DNA estará duplicada. Embora a quantidade de cromossomos permaneça a mesma, mas esses cromossomos estão duplicados, essas cromátides estão duplicadas. Ao final de G2, durante G2, muita síntese proteica acontece, que servirão essas proteínas para a divisão celular propriamente dita, as fases da mitose. É claro que durante a intérfase,
existem pontos de checagem. Então, nesses pontos de checagem, que estão assinalados por essas estrelas verdes, existe uma verificação da célula se está tudo ok, se ela cresceu bem, se esse material genético ele foi duplicado da forma correta e se agora eu posso separar esse material genético. Então, lá na metáfase seria o último ponto de checagem, onde nós verificaríamos se esse material genético está ok. Bom, saindo então da intéfase, entrando agora na mitose propriamente dito, seria representada aqui pela parte amarela. Percebam que a maior parte do tempo da divisão celular ele é ocupado pela intéfase, mostrando a grande importância da intéfase nesse processo da divisão. Saindo da intéfase, então, vamos para a mitose propriamente dita. E aí a gente passa pela prófase. A prófase ela é a primeira fase desse processo de divisão celular. Então, na prófase, eu já tenho a condensação desse material genético, eu tenho os centríolos duplicados. Alguns autores classificam também, falam que essa prófase é uma fase muito longa, então eles classificam também como a prometáfase. A prometáfase seria a exposição desses cromossomos no citoplasma. Esse centríolo já em polos opostos, carioteca já fragmentada e esse material genético agora, esses cromossomos serão manipulados. Percebam que já existe um nível considerável de condensação desse material genético. Isso tudo com o intuito de preservar essa estrutura do DNA para que não aconteça nenhum tipo de dano a esse material. Da prófase ou prometáfase, né, se for considerar a prometáfase, nós temos a metáfase. A metáfase é uma fase muito importante, principalmente para as questões que caem no vestibular. Por quê? Como é uma fase muito fácil de evidenciar, você às vezes tem alguma dificuldade em enxergar a prófase, a telófase, mas a metáfase não. A metáfase é muito fácil você identificar. Por quê? Porque esses cromossomos eles ficam alinhados no meio da célula, alinhados no meio que nós chamamos de placa metafásica ou placa equatorial. Então, essa placa metafásica, eu tenho esses cromossomos alinhados. Percebam que eu tenho aqui os centríolos duplicados, cada centríolo em seu polos opostos, os microtúbulos sendo projetados e encostando nos cinetócoros. Então, esses cinetócoros servirão de apoio para esses microtúbulos e eu traciono para cada polo oposto uma cromátide irmã. Então, cada cromátide irmã dessa vai para um polo oposto, fazendo com que, ao final da divisão celular, cada célula apresente o mesmo tipo e a mesma quantidade de material genético. Então, aqui está caracterizado a nossa metáfase. Após a metáfase, nós temos a anáfase. Outra fase que também é bastante evidenciada, outra fase que é bastante fácil de visualização. Então, um grande macete para vocês em relação às questões do vestibular, às questões de provas, é justamente que metáfase e anáfase, por serem as fases mais fáceis de evidenciação, são as fases que mais caem no vestibular. Né? Então, assim, tenham um carinho especial em estudar essas duas fases, a metáfase e a anáfase. A anáfase que é a fase justamente da movimentação. Então, eu tenho que acontecerá o encurtamento dos microtúbulos e o tracionamento dessas cromátides. Então, cada cromátide irmã vai para um polo oposto. Então, dividindo de forma igual esse material genético. Então, cada célula que se formará a partir da telófase, ela carregará a mesma quantidade de material genético. Tranquilo? Bom, após a anáfase, nós temos a telófase. Na telófase, eu tenho que esse material genético que estava condensado, ele já sofre esse processo de descondensação, volto a formar a carioteca e volto a apresentar a formação do nucleolo. Então, isso é uma forma de evidenciar a presença aí da telófase. Então, percebam que existem
dois materiais genéticos, um para cada lado, com a formação da carioteca e os dois nucleolos. Após a telófase, nós teremos então a citocinese, que seria o estrangulamento desse citoplasma. Então, a formação do anel contrátil nessa região, o estrangulamento e a separação, finalmente a separação dessa célula em duas células iguais. Lembrem que esse estrangulamento acontecerá de fora para dentro, formando o que nós chamamos de citocinese centrípeta. Então, isso é algo importante. Nas células animais acontecerá a citocinese centrípeta. Já nas células vegetais, a citocinese será centrífuga, que ela acontecerá de dentro para fora. Tá ok, pessoal? Bom, observando no gráfico, que também cai bastante isso em questões, muito cuidado que você tem muito... A gente fala muito sobre cromossomos. Eu tenho um cromossomo, dois cromossomos duplicados. Mas a maioria desses gráficos carregam quantidade de DNA. Então, quando eu falo cromossomo, é uma coisa. O cromossomo, ele está duplicado, mas eu não conto ele como... aqui tem 2, 4, 6, 8. No caso dos seres humanos, nós temos 46 cromossomos. Na duplicação, ou seja, após a fase S, a subfase S lá da interfase, eu tenho que esse material genético estará duplicado. Eu não conto 92 cromossomos, eu conto 46 cromossomos duplicados. Mas quando eu falo em quantidade de DNA, sim, isso será uma verdade. A quantidade de DNA, ela realmente estará duplicada. Então nós temos aqui nesse gráfico de mitose, nós temos a presença da interfase e as subfases da interfase, G1, S e G2. Nós sabemos que durante G1 haverá a preparação da célula para a sua duplicação do material genético e futura divisão. Na subfase S, nós temos a síntese, então a replicação do material genético. Percebam que nós só podemos considerar esse material genético totalmente duplicado ao final da fase S, início da fase G2. Ao final de G2, nós temos a prófase, então esse material genético, a quantidade de DNA se mantém a mesma, na metáfase se mantém a mesma. Um detalhe importante na metáfase é que os cromossomos atingem o seu grau de condensação máxima, justamente para que na anáfase, durante a separação desse material genético, eu tenho a maior parte desse material genético condensado e, por consequência, uma maior preservação, uma maior proteção desse material. Ao final da anáfase, início da telófase, esse material genético já está completamente dividido, então nós voltamos a apresentar a mesma quantidade de DNA. No outro gráfico, nós temos também um gráfico de DNA, mas percebam, eu tenho aqui em verde um cromossomo, em verde escuro, quase preto aqui, nós temos outro cromossomo. Então, nessa célula, nós temos dois cromossomos, duas cromátides. Percebam que eu tenho um cromossomo verde, uma cromátide, um cromossomo verde escuro, uma cromátide. Quando nós vamos para G2, ou seja, final de S e início de G2, eu continuo apresentando dois cromossomos, só que esses dois cromossomos estão duplicados. Eu tenho um cromossomo verde claro com duas cromátides, ou seja, eles estão duplicados, esse material genético está duplicado. O outro cromossomo verde escuro, ele também se encontra duplicado. Ao final da mitose, nós temos duas células formadas, mas percebam que essas duas células são idênticas à célula inicial, ou seja, são clones, mesma quantidade de DNA e mesmo tipo de DNA. Então são clones. Eu formo essas células exatamente iguais. De uma célula, eu formo duas células idênticas. Bom, após vocês perceberem toda essa complexidade desse processo de divisão celular, é extremamente importante vocês visualizarem isso. Eu sei que é um pouco complicado você ver esse tipo de imagem em duas dimensões e simplesmente, caraca, mas como acontece exatamente isso? Para facilitar um pouco a vida de vocês, e como eu falo, né, sempre demonstrar a aula no padrão
Harvard, né? Uma aula sempre no padrão T-Xandão de ser. Então eu vou passar para vocês um vídeo demonstrando todo o processo da mitose. Então é um processo muito bacana, um vídeo muito bacana. Ele não demonstra a intérfase, mas mostra as fases da mitose. Então da prófase até a citocinese, tá ok? Então vamos ver esse vídeo. Durante a prófase, os cromossomos sofrem a replicação e, em seguida, tornam-se mais curtos e grossos durante a condensação. Eles ainda estão dentro do envoltório nuclear. No final da prófase, o envoltório nuclear se rompe. Isso marca o início da metáfase. Agora vemos os dois centríolos, que se deslocam em direção aos polos. Os cromossomos se dirigem para o centro da célula, onde se localiza a placa equatorial, conhecida como a placa metafásica, que cresce na direção dos cromossomos e, finalmente, se apega, liga aos centrômeros de ambos os lados. Em ambos os lados da placa metafásica, podemos ver as duas regiões piramidais limpas, formado por fibras do fuso. Agora, se dermos um olhar mais atento nos centrômeros, veremos que ele se divide para formar dois cinetócoros. E cada um deles é visto anexado a um cromatídeo. A anáfase começa com a separação inicial dos cinetócoros. E então, as cromatídees irmãs se separam. Essas cromatídees separadas são chamadas de cromossomos filhos. Após o início da anáfase, esses cromossomos filhos começam, então, a se separar uns dos outros, afastando-se cada uma para as duas regiões polo do fuso. Agora, o envoltório nuclear é formado em torno de ambos os conjuntos de cromossomos. Começa agora o processo de citocinese. Nesta região do centro do fuso, as vesículas começam a se acumular. Isto leva à formação de constrição, que gradualmente se aprofunda e, finalmente, se divide para formar duas células filhas. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bem bacana, né? Bem didático essa parte da divisão celular. Então a mitose ela fica realmente bem fácil de entender com esse tipo de animação. Então é isso. Espero ter contribuído alguma coisa para facilitar a compreensão aí da mitose e espero que vocês estudem bastante mesmo, ok? Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo e assim que possível responderei aí todas as suas perguntas. Tá joia? Bons estudos, que a força esteja sempre com vocês. Grande beijo, tchau, tchau.